Vamos começar dando boa noite a todos que estão participando, que aceitaram o convite dessa conversa, que se interessaram pelo tema. Agradecer à professora Selmari, que é a nossa presidente do Legislativo Municipal, que vai conversar conosco um pouco sobre o tema, nos dar algumas orientações sobre, e ao final, ou a Selmari pode conduzir como ela quiser, a gente ir trocando experiências e debatendo. Podem deixar as contribuições de vocês no chat, no final a gente pode abrir a câmera, conversar. Só durante o evento, enquanto a professora Selmari estiver falando, eu vou pedir que vocês mantenham o microfone desligado, a imagem desligada, tá, pessoal? Lembrando que esse é o nosso 20º evento do projeto MIT-NAF, o nosso 20º evento que o NAF promove aqui durante a pandemia. Com esse evento, Selmari, a gente já está fechando 40 horas, então quem participou de todos os eventos está levando um certificado que muito bom, assim, que vale a pena, tanto para concurso quanto para horas complementares, nossos alunos, somando 40 horas. A gente tem participação muito efetiva da comunidade externa. A gente teve, pessoal, participantes já do México, da Inglaterra, da França, participantes do Brasil inteiro. Então, é um projeto que foi além do que nós esperávamos. E hoje, então, pessoal, a gente vai conversar com a professora Selmari. A professora Selmari, ela é vereadora e está atualmente como presidente do Legislativo Municipal. O convite para ela foi que ela pudesse conversar um pouco com a gente sobre representatividade na política. A gente vive um momento, digamos, ímpar no nosso país, e a gente precisa de algumas conversas, algumas coisas a gente precisa mesmo que sejam ditas, que sejam escutadas, a gente precisa debater. A gente não pode se esconder atrás de falsos itens, né? Não quero ir além disso, mas a gente precisa realmente debater essas questões. E eu vou pedir para que a Selmari fale um pouquinho dela, da sua trajetória antes de começar, se não pode pedir demais, né, Selmari? E a gente pode ir colocando as observações ali no chat e depois a gente pode ir conversando, trocando uma ideia, vamos poder abrir a câmera e o microfone para conversar conosco. Selmari, seja bem-vinda, esteja à vontade, aqui a casa é tua. Muito obrigada, Jorge, pelo convite, te cumprimento. Também quero cumprimentar todas as demais pessoas que estão fazendo parte desse bate-papo nessa sala. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as questões políticas. Que nós temos sempre que ter em mente que a questão política, ela permeia toda a nossa vida. Muitas vezes a gente ouve que as pessoas, né, não querem falar sobre política, não gostam, não querem se envolver, mas nós sabemos que enquanto alguns não se envolvem, outros vão estar nos representando. E muitas vezes essa representatividade, ela não vem de encontro com aquilo que nós acreditamos, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, que pensam e que vivem e que fazem parte de uma cidade. Fiquei bem feliz quando você, né, quando tu fez a tua fala, né, que já foram vários encontros com pessoas de vários locais também, com várias experiências, que penso que isso é o objetivo principal. Que quando a gente conversa com outras pessoas, nós estamos enriquecendo o nosso ponto de vista e como que nós nos enxergamos a nós mesmos e principalmente a todas essas questões que permeiam a nossa vida. Então, quero já de antemão, né, cumprimentar por este projeto, né, e a iniciativa né, que o Instituto tem por estar proporcionando esses momentos.
Então, aqui quero, né, para aquelas pessoas que ainda, né, que não me conhecem, eu sou a professora Selmari, eu moro aqui nesta cidade maravilhosa, esse final de tarde lindíssimo hoje. Já faz, desde sempre, eu estive envolvida com a vida, né, com a vida social, com a vida coletiva, com pautas coletivas. Depois, mais tarde, né, acabei fazendo esta opção por também fazer parte da vida pública enquanto agente político, agente público. Que eu penso que essa importância de nós nos colocarmos para que a gente possa estar à frente de espaços que ajudam a decidir a vida de todas as pessoas. Então, penso, né, que esse espaço aqui ele é importantíssimo e também quero também falar, né, para todas as pessoas que elas também se sintam bem à vontade para fazer os seus questionamentos, para que a gente possa hoje sair um pouquinho mais enriquecidos do que quando aqui chegamos. Eu sou professora da rede municipal, tenho, né, formação em séries iniciais e também tenho, né, a formação em filosofia. Atuo, né, junto né, com alunos do ensino fundamental e né, junto a todas essas pautas que envolvem a nossa cidade. Sou uma pessoa, uma cidadã que acredita que nós só vamos conseguir mudar ou iniciar a mudança quando todas as pessoas se envolverem. Porque muitas vezes nós colocamos para outros as responsabilidades que nós temos que ter enquanto cidadãos. Penso também que enquanto nós sermos coletivo, nós vamos conseguir sim alcançar, alcançar sonhos e chegar a lugares que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Também, né, sou uma pessoa que acredita que os ideais eles têm que serem direitos para todos. E que quando a gente ocupa esses espaços, seja como professor, seja como associação de bairros, seja como as pessoas que moram em nossa cidade, como, né, pessoas que têm vizinhos, que têm amigos, que têm a família, nós somos sim responsáveis por ajudar as pessoas a enxergarem o mundo de uma forma diferente. E quando eu falo enxergar o mundo de uma forma diferente, é a gente conseguir respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Porque nós hoje vivemos um momento que tudo vira muito... vira tudo muito, como é que eu digo, extremos, né? E enquanto nós estivermos enxergando, interpretando as coisas pelos extremos, vai ser muito difícil a gente conseguir né, evoluir enquanto sociedade. E nós só vamos conseguir evoluir enquanto sociedade quando a gente conseguir respeitar as pessoas que pensam diferente que nós. E quando a gente fala, né, em pensar diferente, é a gente poder respeitar as diferenças. Que nenhum de nós que está aqui nessa sala hoje, nós somos iguais. Claro que muitos de nós, a gente pensa a sociedade com os mesmos princípios. Mas mesmo dentro desses princípios, que a gente pensa né, a sociedade, que nós achamos que seja a mais justa possível, nós fizemos caminhos diferentes. E é a partir disso que nós temos, né, que conversar, temos que trocar ideias, para que a gente realmente possa começar a ajudar aqueles que estão próximos de nós. Porque ajudando os que estão próximos a terem uma outra visão, é que nós vamos conseguir pensar enquanto cidade. E quando a gente pensa enquanto cidade, é o que nós queremos para a nossa cidade. Quais são as crianças que nós queremos
para a nossa cidade? Quais são os jovens? Quais são os cursos que nós queremos? Que tipo de cidade? Que políticas públicas que são importantes para a nossa cidade? Então, né, penso que a questão política, essa representatividade, né, a política, ela se faz todos os dias. Estejamos nós ocupando, né, os espaços que estivermos, mas nós somos agentes políticos aonde nós estamos. E muitas vezes, quando a gente diz, mas eu não quero me envolver, eu não quero, né, não quero falar a respeito disso, muitos outros poderão falar, poderão se envolver, e muitas vezes eles podem trazerem questões e princípios que não estão, né, que não estão de acordo com a forma que a gente enxerga esse mundo e principalmente a forma como a gente enxerga as pessoas que estão neste mundo. Eu acho que somos nós, as pessoas, é que vamos estar mudando essas situações que muitas vezes a gente, né, nós nos indignamos com elas. E como disse Paulo Freire, é a partir da indignação é que a gente se coloca como um agente de transformação. Enquanto eu estiver achando que as coisas que acontecem, elas acontecem de forma natural, a gente muito pouco pode fazer, né, para a gente transformar os espaços aonde nós estamos. E também, né, esse tema sobre a representatividade política, no decorrer da história, né, e das leituras que faço e desse espaço que hoje, que hoje eu ocupo, é que nós também vamos, né, entendendo que muitas situações que acontecem, elas são reflexo, elas são o resultado de toda essa, né, de toda a formação estrutural que o nosso país tem. As coisas que acontecem hoje, elas não acontecem isoladamente. Tudo, né, é um reflexo das estruturas que foram construídas e que foram ditas como sendo as únicas possíveis. E eu penso que nós, enquanto professores, Jorge, né, as pessoas que estão aqui, estudantes, professores, nós temos essa grande responsabilidade de ajudar os que estão próximos de nós a terem outras visões e outra forma de que a gente possa olhar e se colocar frente a todas essas situações que acontecem. E quando eu falo em situações, são às vezes simples situações de como as pessoas elas são tratadas, né, pelo sobrenome que elas carregam, pelos espaços, pelas profissões que as pessoas têm, até as questões, né, que envolve racismo, que envolve preconceito, que envolve homofobia e tantas outras que eu digo pragas, né, que isso são pragas ainda que estão entre nós, né, as formas que elas acontecem. Então, nós temos, sim, a responsabilidade, nós que estamos o tempo todo estudando, nós que estamos o tempo todo tendo esta oportunidade, nós que fazemos leituras diferentes, então, acho que nós temos, acho que a gente tem que trazer para nós essa grande responsabilidade, né, para ajudar as pessoas a pensarem nos espaços onde nós estamos. E quando a gente fala também em representatividade política, não tem como a gente deixar, né, de fora todas essas outras pautas que são importantes para nós. E aí entra, né, racismo, mulheres, negros, indígenas, quilombolas, LGBTs, são todas essas, não digo, como é que eu ia dizer, são todos esses espaços, essa representatividade que muitas vezes a gente não consegue encontrar essa representatividade ocupando os espaços públicos, principalmente quando se refere a espaços políticos e a espaços que as pessoas ajudam a decidir.
Então, nós sabemos, né, que pela própria formação de nosso país, o espaço político, ele é representado pela sua maioria por homens, né? Ele é um espaço com sua maioria de homens. E esse espaço, né, não só de homens, como homens brancos. Então, a partir disso, os projetos que também circulam nesses espaços, muitas vezes eles deixam de fora toda né, essa representatividade né, que eu mencionei antes. E só não fica de fora também como a forma que você enxerga o mundo. Que eu acho que a partir da forma como nós enxergamos o mundo é que a gente vai poder pensar as políticas públicas. E quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando em políticas que têm que serem políticas de Estado e não políticas de governos. Porque os governos, eles passam. E muitas vezes eles passam e deixam sequelas que vai se levar muito tempo para que a gente possa conviver e dar conta, né, de todos os retrocessos que vêm junto. E quando nós falamos, né, também em retrocesso, nós estamos falando também os retrocessos que a educação hoje vive. Então, acho que isso tem que ser pauta para discussões, tem que ser motivo para a gente estar preocupados e para que enquanto grupo a gente possa estar pensando também como que a gente se posiciona frente a isso. Porque enquanto, né, se nós não se posicionarmos, poderão outros interesses estarem se posicionando. E nem sempre, né, esses interesses eles são pensados enquanto coletivo. Então, acho, né, que é importante a gente trazer essas questões para que a gente também possa pensar o que nós estamos fazendo nos espaços onde nós estamos. E também, né, que essa questão da, né, representatividade política, ela acontece, sim, por um processo democrático. Só que nem sempre a forma que se chega nesses espaços, ela acontece de uma forma democrática. Nem sempre a forma que você chega nesses espaços, né, que os agentes públicos eles chegam, seria a melhor forma, ou seria a forma onde você deixa as pessoas livres para que elas possam fazer as suas escolhas. Muitas vezes, eu nem sei se a gente pode dizer escolhas, muitas vezes as pessoas, né, fazem escolhas, também me coloco junto enquanto parte, né, quando a gente faz parte deste processo também, que muitas vezes essas escolhas elas são feitas, né, de formas não muito democráticas. Então, acho que isso também é uma responsabilidade nossa de quais são as ações que a gente pode estar fazendo a partir dessas constatações que a gente percebe. Também, né, nessas últimas eleições, a gente também pôde, né, registrar pelas estatísticas, pelos levantamentos feitos pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que ainda mostram uma baixa representatividade de mulheres na política do nosso país. E essa baixa representatividade, ela também se dá pelos espaços que foram construídos culturalmente para as mulheres estarem ocupando. Então, muitas conquistas já foram feitas, né? Nós tivemos muitas conquistas já nessas últimas décadas, mas ainda se faz importante abrir, oportunizar espaços aonde mulheres, aonde jovens, aonde, né, as pessoas possam estarem atuando. Porque muitas, em muitas situações não se tem isso como cultura, de que as pessoas participem, que as pessoas coloquem as suas ideias, que as pessoas se organizem
para que elas possam dizer em que cidade elas querem. E essa baixa representatividade ainda também, ela se dá pela questão que esse espaço ele é masculino e pela forma também que os homens, que eles têm mais facilidade em estarem ocupando esses espaços. E isso tudo é pela nossa cultura, é cultural. E muitas vezes a gente escuta, tá, mas e por que as mulheres participam pouco? Por que tem que ter a cota para mulheres? As cotas, elas foram uma forma afirmativa para que fosse oportunizado que as mulheres participem. Porque os partidos políticos, eles têm que darem espaços, mas eles têm que darem espaços onde as mulheres possam atuarem como líderes também. Então, é aí que se vai formando essa questão da participação política. E, com certeza, os jovens, enquanto instituto, eles também têm oportunidade de estarem ocupando esses espaços e eles têm a oportunidade de estarem se organizando. Porque é só a partir da organização que nós vamos conseguir mudar algumas situações que se apresentam para nós. E também, eu acho, nessa realidade é constatada ainda hoje, não é só em nosso país, são em vários países, essa baixa representatividade. E quando a gente fala em representatividade, é as pessoas que vão nos representar. E isso se dá de formas diferentes. Muitas vezes, projetos que vêm para serem votados enquanto Câmara, muitas vezes, discussões que vêm, elas trazem em si aquela visão que as pessoas têm da sociedade, que as pessoas têm do que é importante para a cidade. Então, a questão da representatividade e que jovens também têm que serem representados é ter pessoas que defendam, que consigam conversar com outras pessoas para que se possa, quando se dá um voto, você traz toda a representatividade junto com você. Tu não senta, tu não ocupa as bancadas aqui sozinho. Ela tem que ter uma coletividade, porque senão se corre o sério risco que aquele limite, que é muito frágil, entre aquilo que você vai votar, que é benefício do povo, a maioria, e aquilo que, e projetos que muitas vezes têm alguns interesses que não são interesses para o bem comum de uma cidade. E principalmente a representatividade, por que é importante? Porque ela vai trazer o bem comum, ela vai trazer as falas, ela vai trazer os sentimentos, ela vai trazer o coletivo. E este coletivo, ele traz o bem comum, ele é uma representatividade do que é para o bem comum. E até essa semana estava lendo sobre a questão, onde foi parar o bem comum? Aonde que está o bem comum de todos? Então, acho que também esse é um ponto muito importante que a representatividade tem. Porque senão, muitas vezes, nós vamos estar sendo representados por uns que vão passando para os outros. Nós sabemos que a história política de nosso país, ela, há muito tempo ainda, ela é passada de pais para filhos. Então, você acaba tendo, a nossa política, ela acaba sendo, muitas vezes, aquele reduto de que pessoas colocam os seus próprios representantes aí. Mas esses representantes não são representantes do povo. Eles são representantes de uma minoria. E nós somos a maioria. Acho que isso que a gente também precisa trazer para nós, enquanto população, que nós somos a maioria neste país, nós somos a maioria em uma cidade. Então, penso que são algumas questões importantes para a gente estar conversando a respeito e também colocar que a questão da democracia ela é muito frágil também.
porque muitas vezes, muitas vezes os discursos, eles trazem na sua parte teórica princípios, mas na sua prática, esses princípios eles não são tão coletivos como teria que ser. E também e nessas eleições também a gente percebeu que muitas câmaras, que muitas prefeituras, principalmente as câmaras, nós tivemos muitos jovens, tivemos mulheres, tivemos negros, tivemos muitos grupos que não eram representados. Então, acho que um passo importante já foi dado, mas é muito importante a gente continuar construindo. Que muitas vezes também a gente se pergunta, se nós, principalmente mulheres e jovens, somos 60% dos eleitores, por que muitas vezes as mulheres ainda não veem em outras mulheres aquela pessoa para que possa representar os conceitos e os seus interesses. E muitas vezes jovens também. Por que muitas vezes a gente vê mulheres que ainda não conseguem entender a questão do que é o feminismo? Feminismo é possibilidades para que homens e mulheres possam estarem construindo uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade que seja mais inclusiva. E nessa questão é importante, sim, a participação de cada um nesse processo. Também queria colocar, acho que também é importante para nós trazer para essa nossa sala de conversa, que não tem como a gente separar a representatividade política ou da vida política da estrutura da sociedade que temos. Não tem como a gente fazer essa separação, porque esses números que trazem que as mulheres prefeitas, elas foram eleitas 651 prefeitas, 12%, contra 4.750 prefeitos, 87%. E para as câmaras municipais, foram 9.196 vereadoras eleitas para 48.265 vereadores eleitos. Então, esses números, eles trazem toda essa questão da formação estrutural que o nosso país tem, de que a política é espaço para alguns e não é espaço para outros. Então, acho que esses dados, eles são importantes para que a gente também possa entender de como se dá esse processo, de como ainda é difícil a gente fazer esse debate pela representatividade, como ainda é complexo a gente, que mulheres apoiem mulheres, como ainda é complexo que homens apoiem homens, que os jovens apoiem os jovens. Então, acho que esses números, eles retratam, todas essas questões que permeiam essa questão, de quando a gente fala em representatividade. E também, que essa realidade, ela também é constatada, principalmente na questão quando a gente fala em gênero, O gênero, ele está bem presente, principalmente dentro desses parlamentos. Então, é mais importante ainda a gente, enquanto Instituto Federal, enquanto Câmara, enquanto cidade, a gente poder pensar ações onde a gente possa levar a reflexão, ouvir as pessoas também, que muitas vezes eu também me trago para mim essa autoculpa, de que muitas vezes a gente acha que fazer política aquilo que você pensa que seria uma política pública, mas sem você ouvir as pessoas envolvidas. A política, ela não pode ser só para aplaudir os discursos e não só para os políticos pedirem votos de 4 em 4 anos.
de 2 em 2 anos. A política tem que ser principalmente o espaço onde a gente esteja próximo aonde as pessoas estão e que a gente possa principalmente ouvir as pessoas. O que é política pública para quem mora, né, em um bairro? O que é a política pública para as mães que não têm trabalho, para os jovens que têm muita dificuldade também em encontrar trabalho, para muitos que conseguem trabalho, mas não têm renda, emancipação econômica, e também para que a gente possa, né, ouvir as pessoas, para a gente poder, a partir disso, fazer política junto com elas, e não fazer política a partir delas, mas a gente fazer junto com elas. Então, penso que esse diálogo ele é necessário e acho que mais do que nunca ele é extremamente necessário, extremamente importante a gente conseguir fazer, abrir esses canais de escuta. Porque esses canais, né, de escuta, eles vão trazer as pessoas e todos vão ser coautores. As pessoas vão se sentir responsáveis. As mulheres vão poder falar que elas têm dificuldade para conseguir emprego quando, né, quando nas escolas e creches, né, dos seus bairros, elas não conseguem vaga para as crianças. Então, né, para a gente poder fazer a política pública, hoje, aqui em nossa cidade também, para todos os imigrantes que estão aqui. Porque a partir do instante que tu chega em uma cidade, que tu chega em um país, você não é mais de fora, você é parte dele, você é da cidade, você é a cidade. Então, acho que a gente tem que pensar isso né, de uma forma organizada, onde as pessoas possam falar e a gente possa também pensar projetos a partir daquilo e das necessidades que as pessoas trazem. Acho que isso tudo é representatividade. Né? Representatividade não é só uma mulher negra assumir a Câmara, né? E você, muitas vezes, pensar projetos ou votar projetos que vão contrários àquilo, né, que a população precisa no seu cotidiano. Também, né, representatividade não é você só chegar aqui e dizer sim ou não, sem você nem saber as consequências deste teu sim ou não vão estar trazendo para a vida das pessoas, né? E a vida real, nós sabemos que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ela exige que a gente escute muito mais as pessoas e que a gente possa estar, assim, pensando políticas públicas que venham de encontro a todas essas fragilidades humanas, econômicas que nós estamos, né, enfrentando hoje. E também queria colocar, né, trocar ideia com vocês, né, qual que é o papel, né, que o machismo também traz, qual que é o papel dessa cultura que nós temos, que apenas uns são elegíveis e outros não, né, para que a gente, qual que é, né, o papel, né, e a forma que isso, né, contribui para essa formação que nós temos hoje, e que a gente sabe que ela é truncada, né, ela é difícil a gente vencer, mas a gente tem que saber que nós temos sim que nos colocarmos e para que a gente possa realmente, de alguma forma, estar representando. E que essa nossa representação ela possa resultar principalmente na redução de oportunidades, né, que são muitas vezes que elas ceifam as vidas humanas. E sim que se abre espaços para que cada vez mais as pessoas possam serem ouvidas. Também acho que é importante a gente pensar quais são os mecanismos também que impossibilitam, né, que as pessoas possam se colocarem para serem representadas. Né? Quais são esses mecanismos que muitas vezes deixam as pessoas de fora, que afastam as pessoas da vida pública. Acho que isso também é importante, que isso, né, são estruturas que se formam e que hoje nós somos o resultado
dessas estruturas que foram formadas, né, na formação cultural do povo brasileiro. Então, né, e a gente também não deixa fora também a importância de cada um. Qual que é a responsabilidade com o bem comum? Qual que é o nosso princípio de responsabilidade com a vida das pessoas? E a partir disso também a gente se coloca como sendo parte disso tudo. Deixa eu ver se alguns outros pontos aqui. Acho também, né, importante como, né, que essas desigualdades de gênero, de classe, de raça, como que elas, né, compõem as injustiças que a gente percebe, né, e que elas obstruem a construção, elas retardam, né, espaços mais igualitários e democráticos. Acho que a gente tem que ter presente isso, porque senão muitas vezes nós vamos estar sendo iludidos por discursos e por, né, informações muito rasas. E também, né, como isso também, né, reduz, né, a apreensão, como que a gente enxerga o mundo. Então, acho que, né, que falar, apontar todas essas questões, elas nos ajudam a entender por que apesar de todos os direitos que já foram conquistados, ainda a gente permanece com essa dificuldade e com esses baixos índices de representatividade na vida pública. Penso, né, que é importante quando você ocupa esses espaços, você tem que conversar com todas as vertentes, e nós temos, né, que estarmos abertos principalmente a dialogar com aquele que é diferente de você. Eu tinha, né, quando eu fiz a minha faculdade de filosofia, nós tínhamos, né, um professor que ele sempre falava assim: se eu chegar aqui hoje e vocês saírem pensando igual quando vocês chegaram, e eu não trazer nenhum elemento que questione como vocês estavam pensando, essa minha aula hoje não foi válida. Então, eu também acho que a partir daí, né, que o outro é que faz a gente perceber toda essa diversidade. E ouvir e entender essa diversidade é tarefa de todos nós que temos este privilégio de fazer parte de um grupo como esse que está aqui hoje, pensando a respeito disso. E pensando da sua importância neste mundo, né? Pensando na sua importância neste grupo, que vocês fazem, né? Que vocês fazem parte, que vocês optaram por estarem sendo diferentes, mas não a diferença como sendo superior, mas a diferença de como eu me percebo e como que eu percebo o outro nesse contexto todo. Não sei, Jorge, se seria por aí, quanto tempo eu tenho mais? Pode falar, mas, São Maria, a gente está gostando. É por aí mesmo, São Maria. É por aí. A gente... Tu falou muitos pontos que a gente precisava ouvir, foi além do que a gente esperava, mas tudo se encaixando, tudo fechando. Eu não sei se você quer começar agora a conversar com o pessoal ou tem mais algum ponto para discutir? Pode ser, acho que podemos abrir e conversar com o pessoal e vai surgindo ideias, a gente vai, né, interagindo. Você falou muitas coisas assim que a gente pode pegar e ter muitas reflexões, né? Particularmente, uma coisa que eu gostei muito é quando tu coloca sobre ocupar espaços, né? Que a gente precisa ocupar espaços. Para ter representatividade na política, a gente precisa ocupar espaços. Eu gostaria que tu fizesse uma reflexão assim com a gente, fazendo um link com o Instituto Federal, como o Instituto Federal, como nós, como instituição relativamente nova na cidade, a gente pode auxiliar aqui tanto os jovens quanto a comunidade
a ocupar esses espaços? Assim, qual a visão que vocês, como a maioria de nós somos de fora de Vacaria, qual a visão que vocês têm assim do Instituto? O que nós precisamos fazer mais? Jorge e demais participantes, quando vem o Instituto para a nossa cidade, nós temos certeza que o Instituto é um diferencial. Ele é um diferencial pelas oportunidades de acesso que ele promove para as pessoas. O Instituto ele tem um papel fundamental para ajudar as pessoas a fazerem essa reflexão. O Instituto ele é uma porta aberta aonde o pensamento ele tem que expandir. O pensamento ele tem que universalizar. Quando nós temos esta oportunidade, e eu repito, quando nós temos esse privilégio de fazer parte de uma comunidade educacional, ela tem que ser para fazer a diferença na nossa vida e na vida da nossa cidade. E com certeza o Instituto, com os professores, com os funcionários, né, com os alunos, que muitos que já passaram por lá, eles são sim pessoas e agentes que ajudam a sociedade a ser melhor. Com certeza, tem muitos projetos que eu acredito que a gente possa estar pensando juntos, né, que são contribuições que o Instituto traz. Até eu estava, o ano passado, até ia conversar também com o Instituto, para que a gente possa pensar algumas questões na organização de grupos de escuta. Porque nós sabemos toda essa questão que envolve racismo, os preconceitos, homofobia. Nós sabemos que muitos jovens, muitas vezes eles se suicidam, que nós sabemos que a nossa cidade tem um alto índice, só que a gente não fala isso abertamente, mas é porque muitas vezes as pessoas eles não têm espaço para serem ouvidos, eles não têm espaço para serem escutados. E eu penso, né, que junto com outras instituições, nós temos sim esse dever e essa possibilidade de estarmos organizando grupos de escuta, porque o Instituto trabalha com jovens, o Instituto trabalha com vários segmentos. Então, acho que a gente pode junto pensar e fazer uma parceria para que a gente possa formar redes de escuta. E também acho que é muito importante, enquanto Instituto também, a gente fomentar a questão destes grupos como esse hoje, para que a gente possa falar de tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. Para que a gente tenha um espaço onde possa se fazer intervenções, onde as pessoas possam falar, onde as pessoas possam, a partir disso, pensar diferente. Pensar as soluções para ter outros espaços, outros questionamentos sobre as coisas que acontecem. Porque eu acho que como Câmara, também o Instituto e outras universidades, tu não pode viver no teu mundo fechado. Você tem, que o conhecimento, ele só tem valor se ele for para ajudar o outro. O conhecimento, ele só é conhecimento se ele ajudar a emancipar o outro, né? Se ele for libertador. E este grupo aqui, essa fala, ela é um espaço libertador, onde as pessoas falam, onde as pessoas convivem. E nós temos sim que ter essa visão que a educação ela tem que ser libertadora, porque senão ela não cumpre a sua função. Se a educação continuar nos mantendo na mesma caixinha que nós estávamos, reproduzindo aquilo que já está aí, penso que muito pouco a gente contribui. Então, acho que tem várias questões, tem vários espaços que a gente pode pensar junto com os jovens, para que eles também possam estar se inserindo. Porque também muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu vou fazer o quê, seu marido? Tu quer que eu participe como? Tu pode participar no teu bairro, na tua rua,
na tua casa, né? Quando você consegue conversar com aquelas pessoas que são contrárias às tuas ideias, mas você consegue fazer isso de forma assertiva. Tu não precisa perder os teus amigos, perder os teus parentes, porque você pensa diferente, ou você defende o Grêmio e o outro defende o Inter, né? Então, acho que a gente precisa... Isso só vai se dar quando a gente consegue ter esses espaços para a gente falar. Porque senão, sozinho, a gente não consegue trazer esse coletivo. Nós só vamos né, evoluir e dar passos para frente quando a gente conseguir conversar no coletivo e que seja um espaço onde a gente possa escutar. Então, penso que seja por aí, e a partir disso a gente tem que, que trazer os grupos que se sentem ou que são marginalizados. A gente tem que trazer eles para o cenário, a gente tem que enxergar eles. Né? Por exemplo, outra questão que me intriga, que eu até também conversei com o pessoal do Instituto, e que acho que nós vamos ter que retomar, é assim, a gente precisa fazer um levantamento em nossa cidade, né, de quantas crianças que nós temos, que se elas estão ou não fora da escola. Quantos jovens que estão fora da escola que teriam que estar na escola. Então, acho que tem várias pesquisas que a gente sabe que o Instituto tem profissionais de excelência para que a gente possa pensar, sim, a inserção dele muito mais ainda na nossa sociedade. E aqui na nossa cidade, o que nós vamos fazer para que a nossa cidade seja melhor? O que tu, Jorge, se um dia for embora, que a gente espera que não seja tão cedo, você diga, mas eu contribuí, né, assim com a cidade onde eu tive a oportunidade de ir trabalhar. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós que tivemos esta oportunidade, o que eu estou contribuindo para que o outro que está ali perto de mim tenha outras saídas para a sua vida, que não sejam muitas vezes, né, saídas trágicas ou às vezes situações, né, que não levam à felicidade. E eu acho que se a gente pensar de forma responsável com a questão social, com o outro que está ali comigo. Não é porque, né, que eu digo, mas a minha casa tem grade, a minha casa tem alarme, a minha casa tem não sei o quê. Tá, mas o outro que está ali fora. Eu acho que é uma questão da gente pensar a educação como responsabilidade social, uma educação realmente que ela possa ser mais humana, que ela possa olhar o outro, né, não com os olhos de julgar, não com aquele olhar que está sempre apontando, mas sim como alternativas do que se pode fazer, como que se pode sair dessa situação. O que a gente pode pensar para a nossa cidade, politicamente? O que a gente pode pensar socialmente? Eu penso que seja por aí. É só a gente ouvindo, a gente conversando, a gente pensando junto, é que nós vamos conseguir avançar em algumas questões. Porque senão elas vão vir sempre do ponto de vista de quem está propondo, né? E muitas vezes, do ponto de vista de quem que traz a proposta, ela não traz a representatividade de todos, né, esses grupos que a gente falou já. E isso é estrutural. A nossa mente, quando eu estudei, né, a gente sempre é aquela caixinha. Então, acho que a gente tem, sim, que avançar nessa questão da função social que a educação tem. E, principalmente, a função libertadora. Perfeito, São Maria, muito bom. Já vamos, então, ter trabalho para o ano que vem. Vamos firmar essas parcerias. São Maria, tem algumas colocações no chat, mas eu vou deixar para ler depois, porque tem o Volmir, que quer fazer um questionamento, e depois a Lilian. Eu não sei se tu quer que os dois façam os questionamentos em seguida, ou tu responde um ou outro. Acho que pode ser os dois em seguida. Uhum. Tá. Então, eu vou pedir para o Volmir fazer o questionamento e depois a Prof. Lilian para fazer o dela. Pode fazer teu questionamento, Volmir. Boa noite, professor Maria. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Que prazer te encontrar por aqui. É verdade. Prof, eu sou discente do curso de pedagogia, né, como a senhora sabe, e eu fiz reflexões
baseadas nesse pensamento, né, do racismo, como trabalhar o racismo, como trabalhar as classes sociais com as crianças desde da pré-escola, porque eu acredito, na minha visão, na minha concepção, que a sociedade somente vai se transformar, vai mudar realmente, se for trabalhado essas temáticas, esses assuntos pertinentes, a partir já da pré-escola. Por causa que a educação que transforma. Muitas vezes, né, existe um racismo estrutural, né, preconceitos, e que a escola que vai ter essa importante tarefa de destruir, de quebrar. Então, minha pergunta seria assim, como poderíamos trabalhar, né, como pedagogos, com as crianças desde o início? Eu tenho uma reflexão assim, que já podemos começar com a ideia de contos, né, trazer contos africanos, contos indígenas, trabalhar o assunto que eu nunca dei aula, né, mas eu fui monitor durante 6 meses, e o aluno que eu estava monitorando, ele é do 6º ano, ele pegou no trabalho de Natal, né, entregaram para ele no final do ano, assim, entregaram para ele um Papai Noel. E daí a professora disse assim, ó, pintem o Papai Noel de vermelho, assim, assim, assado, a cinta preta, e nele a cor de pele. E ele pegou o marrom e pintou, e eu achei magnífico isso. Então eu também já ali eu comecei a criar essa reflexão. Será que não temos que começar a educar, né, as nossas crianças desde a pré-escola, que aquele rosinha claro não é o lápis cor de pele? Porque isso, a cor de pele são várias cores, né? Então, eu acredito assim, né? A minha percepção seria esta, mas eu estou ainda no 2º semestre da pedagogia, a senhora como já é formada, então eu gostaria da sua visão em relação a isso, como poderíamos trabalhar, então, essas temáticas, esses assuntos desde a pré-escola. E se a senhora acha correto afirmar que tem que ser desde a pré-escola para a gente conseguir transformar a sociedade. Muito obrigado, Volmir. Prof. Lilian, pode fazer a sua colocação? Boa noite, seu Mari, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Que bom encontrá-lo por aqui. Eu queria perguntar para ti, eu acho que não é o teu caso, né, mas até para a gente conversar e trazer uma ideia para os nossos alunos acerca da política estudantil, né, se você se envolveu e qual a importância que você acha nisso para a formação das novas lideranças que a gente vai precisar, né, e para já ir conversando. E ontem nós tivemos uma live com a Ingra Costa, que ela foi candidata aqui em Passo Fundo, uma menina bem jovem, e foi muito bacana, assim, ela fez 1.250 votos, e ela não foi eleita, né, porque agora não tem mais coligação na proporcional, né, então como um partido pequeno, ela não foi eleita, mas ela fez uma campanha incrível, assim, estava contando para nós, que ela fez toda a campanha dela nas redes sociais, porque uma por causa da pandemia, né, e outra porque ela ganhou só o fundo ali eleitoral, que era R$6 mil, né? E aqui tiveram candidatos que gastaram R$100 mil, assim, nas campanhas. Então, e ela conseguiu uma votação maior do que esses que investiram bastante, né? E a trajetória dela é movimento estudantil e é também envolvida com o movimento da promoradia aqui, das ocupações. Então, eu queria que você falasse se fez parte da trajetória e qual a importância, assim, de começar já na escola, né, na universidade. Muito obrigada. Eu que fico muito grata pelas questões, pela participação, assim, a gente vai trocando umas ideias também. Não fico só eu falando. Então, Volmir, essa questão que você traz é importantíssima, tá? Eu já fui diretora de uma escola de educação infantil, tá? A maior escola de educação infantil da nossa cidade. Essa escola de educação infantil, ela foi construída, né, em um bairro, um dos
é o maior bairro da cidade também, e é onde eles não tinham a cultura de ter escola de educação infantil, de ter creche e escola de educação infantil, tá? E no começo foi muito difícil, né? Foi muito difícil a questão de ajudar os pais a entenderem qual que era a função de uma escola, qual que é a função de uma escola de educação infantil, que não é só você dar alimentação e trocar fralda, né? Aí você já começa, é na educação, não é nem na pré-escola, Volmir, é na educação infantil que começa a se permear todas essas questões de tudo isso que a gente falou aqui, tá? Eu trago isso porque eu quero, né, a partir disso, exemplificar né, um fato que aconteceu nessa escola de educação infantil. Uma turminha de 3 anos, tá? 3 anos é maternal, crianças de 3 anos. Na fila, né, eles faziam fila para ir para irem pro refeitório, faziam fila para sair brincar né, pro pátio, coisa assim, tudo assim. Aconteceu uma situação que uma professora trouxe para mim, que uma menina não queria pegar na mão de outra menina porque a menina era negra, tá? Aí, a partir disso, você começa a se questionar. Uma criança de 3 anos, tá? 3 aninhos, recém deixou de ser bebê, uma criança de 3 anos, não querer pegar na mão de uma outra coleguinha porque não é da mesma cor que ela. Aí a gente se questiona, né? Daí a professora me trouxe essa situação para ver como que ela ia intervir, como que ela ia lidar com essa situação, porque já tinha se repetido muitas vezes, não foi 1, 2 vezes, foram várias vezes. Ela não dava a mãozinha para outra coleguinha porque era negra, não era da mesma cor que ela. Aí a gente se questiona. Aonde, né? Aonde que se forma? Da onde que vem o racismo? Vamos pegar o racismo só, né? Nem vamos pegar a violência contra a mulher e todas essas outras chagas da humanidade. Aonde que se forma o racismo? Uma criança de 3 anos, ela tem condições de dizer, eu não vou pegar na mão porque ela é negra? Aonde que ela ouviu isso? Aonde que isso foi passado para ela? Da onde que ela traz essas referências? Aonde que está sendo construído essas referências no imaginário de uma criança de 3 anos, né? Então, essas questões que você traz, Volmir, elas têm que serem trabalhadas desde o momento que a gente chega, que as crianças chegam na educação infantil, e aonde, né, a gente percebe essas constatações. Aí, como você mesmo disse, né, você pode usar recursos de contos, de histórias, de brinquedos, tanto, né, que a educação infantil, antigamente, ela só tinha bonecas brancas. Então, a partir do instante que tu, enquanto rede, faz uma compra de brinquedos, de bonecas para a educação infantil, você tem que contemplar toda a diversidade que tem. Bonecas índias, bonecas negras, bonecas de pano, bonecas que apresentem deficiências físicas. Então, como é que eu digo? Você, enquanto o adulto, você, enquanto gestor, você, enquanto formador, é nós que temos que ter esse olhar diferente. É nós que temos que contemplar as diversas verdades que existem no mundo. Somos nós que temos que apresentar para as crianças isso. Ao invés de nós, enquanto adultos, ensinar as crianças a já serem racistas. Porque somos nós, os adultos, que ensinamos as crianças. Somos nós, os adultos, que passamos isso para as crianças. Não são elas que aprendem sozinhas. Elas vivem isso. Elas têm isso como sendo um referencial, né? Então, penso que é desde sempre, é desde a educação infantil
que a gente precisa trabalhar essas questões. E, principalmente, nós não educamos somente as crianças e os jovens, nós educamos a nós mesmos. É a nossa formação que também precisa ser revista. E se a gente não teve essa formação enquanto curso superior, enfim, nós temos que buscar essa formação. Nós precisamos fazer leituras e nós que precisamos perceber que o mundo é feito de muitas verdades. Que não existem só bonecas brancas, né, mas existe uma diversidade de bonecas. Então, acho que é nós, adultos, que somos também responsáveis por inserir este mundo todo para as nossas crianças. E como você falou, existem muitos livros, a gente até pode depois trocar ideia, posso mandar, existem muitos livros, são livros riquíssimos que a gente pode começar a comprar esses livros enquanto rede municipal, enquanto gestores. Comprar outros livros que trazem todas essas questões ali. E a gente sabe que pelas histórias a gente se trabalha muitos dramas e muitas questões que as crianças estão em sofrimento também. Elas nos mostram isso a partir das histórias que a gente apresenta para elas. Então, acho que cabe a nós, trazer esses outros mundos, essa outra forma de você olhar. E isso cabe a nós que somos os formadores. E, penso que seja por aí. E a prof. Lilian, a questão que você traz ali do movimento, do movimento estudantil, ele é também fundamental, porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas daí o jovem ele não participa. Tá, mas ele participou enquanto estudante, quando ele estava em uma sala de aula, quando ele estava em situações que ele tinha que dar a opinião dele, a contribuição dele. Isso foi oportunizado para ele, que a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas participem quando elas tiverem oportunidades de participar. E isso tem que começar desde cedo também, eles terem esse espaço para eles participarem. Porque daí, senão tu diz, mas também ninguém, agora, as pessoas não estão interessadas em política, não estão interessadas em reforma, em reforma política, não estão interessadas se o soja subiu, se o arroz, o preço que o arroz está, que o azeite está. Mas e quanto que foi dado de oportunidade para elas poderem fazer essas relações que existem entre as coisas e que estão aí no nosso dia a dia. Não é porque aconteceu lá nos Estados Unidos que não tem a consequência aqui para nós. Não é porque aconteceu nos Emirados Árabes que não tem a consequência aqui para nós. Então, acho que essa questão de participação, nós também, enquanto formadores, é que temos que possibilitar e que criar as oportunidades para as pessoas participar. Muitas situações em filosofia com meus alunos, e mesmo com o ensino fundamental, das séries iniciais, muitas vezes eles têm muita dificuldade quando você muda a dinâmica que você trabalha com eles. Eles acham que aquilo ali não é importante pensar, falar a respeito disso, o que tu pensa a respeito do que aconteceu no teu bairro, o que aconteceu com o teu colega. Então, é a partir disso que nós vamos ajudar os jovens a pensarem e eles perceberem a importância deles estarem envolvidos com as situações do dia a dia deles. E eu sempre falo, principalmente para os das séries finais do ensino fundamental. Você pensar uma situação que aconteceu, não é você fazer um julgamento, mas é você tentar trazer todos os elementos envolvidos naquela situação e se colocar para entender por que a atitude tomada foi essa e não foi essa. Então, eu acho que nós é que temos que ajudar eles a fazerem isso. Não é tarefa fácil, com certeza não é, porque chegar pronto é muito mais fácil, que daí eles não tem nem que pensar, Mas a gente pensar aulas, pensar propostas, pensar ações em que eles tenham que participar, com certeza exige muito de nós, porque a gente tem que também estudar muito e
e a gente acha que também tem que se colocar no lugar deles e a gente também ajudar a resolver os conflitos. Que eu penso, né, que é por aí que nós vamos ajudar eles a participarem. E isso começa lá na educação infantil. Que cor que tu vai pintar o Papai Noel? Que cor que tu vai pintar essa árvore, né? Começa lá. Eles têm a possibilidade de terem ali várias cores e eles decidirem que cor que eles vão pintar. Então, eu penso que a participação, né, ela acontece também desde sempre. Onde tiver pessoas, acho que a gente tem que sempre possibilitar que as pessoas pensem. Pensem, pensou certo, pensou errado, não existe certo ou errado. Mas você pensou, tu não foi por aquilo que alguém te falou, porque você leu, ou você não sei o quê. Você pensou a respeito daquela situação ali. Tu está pensando a respeito da vida. Tu está pensando a respeito do que acontece na tua cidade e o que isso tem de reflexo na tua casa, né? O que isso traz de reflexo nas instituições. Então, ótimas as questões, né, as contribuições que vocês trazem, para a gente também se colocar como parte. Seu Mari, ainda tem mais uma questão, mas eu vou pedir se a Raquel me permite. Eu vou ler alguns comentários. A Raquel Correia tem pediu para fazer uma colocação. E eu vou ler algumas coisas que estão aqui no chat. A Marzileia Aparecida, ela coloca: acredito, seu Mari, que seria importante ser discutida a política desde criança para haver mudança. As crianças devem aprender a importância da política nas nossas vidas. O Marcelo Dalepiani, ele coloca que o conhecimento é a única arma capaz de transformar um lugar. A ausência do conhecimento gera ignorância, e isto leva as pessoas à violência, aos preconceitos e à falta de pilares para a construção do caráter. O conhecimento e o autoconhecimento liberta tanto, que uma pessoa que se conhece jamais se mataria por viver em uma sociedade suja e imunda. A Viviane Catarini Paim coloca: educação sem espaço de discussão, sem espaços de discussões e questionamentos não é educação. É simples instrução e transmissão. A Késia Locatelli: deveria existir um trabalho com os familiares da pessoa, na minha opinião, tratando principalmente do suicídio. Acredito que a convivência no dia a dia é muito importante para que a pessoa se sinta confortável ao ponto de falar o que realmente sente. Então, excelentes colocações. Vamos abrir para a Raquel Correia fazer a sua colocação. Raquel, por favor, fique à vontade. Oi? Boa noite. Eu faltei uma colocação porque não é uma questão. Na verdade, eu quero me apresentar, porque eu sou a Raquel, eu sou a professora nova de Sociologia aí do Instituto Federal, e acontece que eu cheguei dia 2 de março e dia 13 foi declarada a pandemia, então eu fiquei um tanto quanto frustrada, assim, de fazer toda a aproximação com o local, em conhecer o contexto. Dei aula 2 semanas, assim, e agora é complicado, né, ter o pessoal ali, os pequenos, pela tela, nem me lembro direito deles, eu conheci muito bem pessoalmente. Então eu queria muito me apresentar para a senhora e falar que nesse momento, assim, que é tão triste com essa pandemia e com esse governo federal fascista, enfim, é tão bom ouvir a sua fala, promovendo e mostrando, assim, vivamente como é possível um discurso de paz, a promoção do diálogo, e como isso pode acontecer na política institucional. Então, não tenho certeza que é um exemplo, assim, maravilhoso. Então, estou muito agradecida de poder lhe ouvir hoje. E também quero me colocar à disposição
como professora de sociologia. Ontem eu estava numa live também já me oferecendo pelo IF, né? Então eu já me ofereço mesmo. Mas como professora de sociologia, eu estou muito triste de não poder ter conhecido o contexto, como eu falei, mas eu me coloco à disposição para esses temas de gênero, raça, classe, dessas questões da migração, né, com a população haitiana que vem chegando. Eu estou super disponível para aprender com a senhora, para aprender com o contexto, para poder contribuir um pouquinho com o que eu puder. Então, eu fico aqui gravado, né, oficialmente, à disposição, professora, e estou muito feliz de lhe ouvir, assim, de saber como é possível um discurso que é fora do que o presidente eleito, né, não é nosso, não é meu, mas o presidente eleito propaga por aí discurso de ódio, né, e políticas de ódio, essa coisa que a gente pode chamar de necropolítica, assim, com extermínio de populações. Então, ele ouvir falar me deixa, assim, com esperança. Então, era isso, eu queria me apresentar e me colocar à disposição, tá bom? Muito obrigada. Que fantástico, Raquel. Prazer em conhecê-la. Com certeza, em breve, a gente vai poder, né, se encontrar, conversar e pensar algumas ações, né, para as pessoas de nossa cidade. E com certeza a sociologia, meu Deus, ela é fundamental para a gente poder ter, né, para termos a compreensão de como que os grupos, como que o indivíduo, né, se comporta, né, todas as interpretações que ele tem sobre as coisas que acontecem. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Eu que agradeço, obrigada. Seja muito bem-vinda em Vacaria. Obrigada. De onde tu vens? Eu estou em Bento Gonçalves. Bento, mas tu vai gostar Bento. muito. Nossa cidade, tu vai gostar muito. É bastante acolhedora. Quero ter a oportunidade de conhecer, porque fiquei 2 semanas, mas fui bem acolhida já. Fiquei bem feliz. Obrigada. Muitas coisas, vamos ter muitas ações para fazer juntas. E também durante, né, o meu primeiro mandato, nós também conseguimos fazer algumas ações, né, em grupo, de formar grupos, né, com as pessoas, mulheres, também negros, né, os haitianos. A gente conseguiu, assim, inserir, né, nessas questões. Mas cada vez que você vai, você descobre que tem muito para fazer e que a gente precisa de muitas mãos, de muitos pensamentos, né, de muitas pessoas com ideias, né, para fazer esse mundo melhor. Então, com certeza, este grupo aqui, já estou chamando vocês para a responsabilidade. Pode me chamar, obrigada. Já estou chamando vocês para a responsabilidade, porque nós precisamos mudar essa cultura de que eu que faço, eu que estou no palco, né? Acho que essa questão da representatividade é trazer todos junto, é a gente poder pensar junto, a gente conversar junto e pensar ações, né, para que a gente enfrente todas essas situações que nós estamos vivendo e que muitas vezes elas estão bem ali pertinho de nós, só pedindo socorro, né? Que maravilha, pessoal. Muito bom ouvir todo mundo. Muito bom te ouvir, Seu Maria, as reflexões do pessoal, as trocas. Acho que isso é uma das coisas que mais deixa a gente feliz como profissionais de educação. Prof. Raquel, então você já está convocada para ficar presente aí no NAF, né, Raquel? Pois é, não deu nem tempo de conhecer. Esteja convocada aqui. A gente não se conheceu também, né? Sim, estou à disposição. Conhecer os colegas. Foi uma coisa. É um ano bem atípico. Mas assim, a tua contribuição vai ser muito importante para o Núcleo de Ações Afirmativas. A gente tenta resgatar alguns valores, tenta resgatar as pessoas, e a gente quer fazer uma rede de colegas, de professores, de comunidade externa, todo mundo que a gente puder ter junto, assim a gente vai conseguir. Imagina, eu que agradeço aí, obrigada. Não, é isso aí, Viviane. Pessoal,
só no microfone, colocar alguma coisa no chat que a gente vai conversar. Também não sei do teu tempo, né, Selmari? Desculpa. Tá te ocupando muito tempo, é isso, né? Eu posso fazer uma colocaçãozinha aqui, até para, né, o pessoal também ajudar a contribuir, né, com o nosso pensamento. O espaço é teu aqui, Selmari. Feminismo e Política, tá? Esse livro aqui é um livro muito bacana. Lá pelas tantas, né, no capítulo dele, fala assim: desde a Grécia Antiga, era marcante a oposição entre polis, espaço do exercício coletivo da liberdade, franqueado apenas aos cidadãos, e oikos, o lar, espaço da produção e da reprodução da vida material, ao qual ficavam restritos escravos e mulheres. Ser capaz de libertar-se das obrigações do oikos era a condição para chegar à polis. Então, né, que eu estava falando desde os primórdios da nossa história, né, os espaços que foram ditos como sendo para mulheres, para escravos e para aqueles grupos, né, menos privilegiados. Então, acho que isso, né, traz, assim, né, é importante a gente fazer essa referência com a história para nós poder pensar, né, quais são os mecanismos sociais e estruturais que ainda limitam a participação e a representatividade nas esferas públicas. Então, acho que a partir disso é uma reflexão, né, para a gente, tudo que já foi avançado, tudo que já se conseguiu, e ainda, né, a gente sabe como são restritos, como são limitados, né, essa participação. E também como ainda é limitada a corresponsabilidade que cada um também traz, né, com as questões sociais. Porque acho que a maneira, muitas vezes, o olhar que a gente tem sobre as outras pessoas também traz, né, essa história ali de que quem pode estar, né, em um espaço, quem pode ocupar esse espaço, quem ocupa aquele outro espaço. Acho que a gente, mais do que nunca, nós temos que romper, né, empurrar, né, escancarar as portas para que realmente a gente possa falar de representatividade. Porque senão ela só fica no discurso, ela não vem para a prática, ela não vem para o chão, ela não vem, né, aonde as pessoas estão. E daí fica aquela representatividade, né, mas aonde será que acontece isso? Então, só para, né, para dividir com vocês também essas, que não são questões fáceis, porque elas são estruturais, né, e até hoje ainda elas são vistas como sendo as únicas verdades. Eu acho que é essa a nossa tarefa, a gente começar a romper isso, começar a trazer, e só vamos conseguir isso a partir de ações e atividades como essa. A gente fica muito feliz com tuas colocações, Selmari. Ficamos muito felizes. Porque é público, né, que também diz, não é porque é público que é de todos, né? Não é porque é bem comum que todos têm acesso, não é porque é coletivo que tem a participação. Então, acho que é por aí que nós temos que continuar a andar. Por falar em representatividade, só para te informar um pouco aqui do nosso público de hoje, a gente tem desde estudantes do ensino médio técnico até estudantes de pós-graduação aqui. Então, a gente tá com um público bem legal, assim, bem representativo. Temos comunidade externa e os pessoal aqui do Instituto, servidores. Então, Selmari, a gente, assim, a gente te tem como uma parceira, né? E a gente quer que você tenha o Instituto, tenha o NAF, tenha esse grupo aqui como parceiro, a gente buscar trabalhar juntos, sempre naquilo que for possível a gente trabalhar, se não for possível a gente tenta buscar alguém de fora e vamos tentar e seguir em frente sempre. E aí, pessoal, mais alguma colocação aí?
sem timidez, ou não, né? Ou não. Não, isso, com certeza, Jorge. Essa questão que você traz é a função social que o núcleo tem. Que nós sabemos, né, que por mais que seja um instituto, que seja público, nem sempre ele promove o sucesso das pessoas que ingressam nele. E acho que isso a gente tem que também conseguir fazer esse diálogo. A gente tem que, a partir do que você constata, é que você vai poder pensar o que tem que ser feito. Que, né, foi a questão que eu disse. Nem sempre porque é público é de todos. Nem sempre porque é federal as pessoas vão ter acesso, né, e vão estar sendo promovidas por terem esse acesso. Então, acho que isso também não pode servir como empecilhos, né? Mas para a gente pensar a partir daí também. Perfeito, São Maria. E, pessoal, assim, a gente está na última atividade do ano, né? A partir de agora a gente vai entrar num recesso. A gente conseguiu fechar, São Maria, as nossas 40 horas de atividade aqui com o núcleo. A gente trabalhou desde a questão a professora Raquel falou, da questão necropolítica com o representante do Conselho do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é ali de Passo Fundo, o professor Paulo Carbonari, que trabalhou com a gente sobre educação popular em direitos humanos e necropolítica. Trabalhamos algumas questões no início, questões mais psicológicas, mais internas, com o auxílio de 2 psicólogas, porque a pandemia e o cancelamento das aulas presenciais, ela teve um baque tanto em nós, imagina para os alunos, né? Imagina os alunos do 4º ano que estão se preparando para vestibular, tudo. Trabalhamos questões de gênero, questões de raça, questão indígena, então a gente conseguiu abarcar todas as ações que o NAF pretende conversar, né? O ideal é que a gente conversasse isso olho no olho, né? Pudesse chegar no final, dar um abraço, mas até porque a gente sabe que nem todos os nossos alunos, São Maria, infelizmente, nem todos têm a condição de estar nos acompanhando. Por isso que a gente grava, que a gente criou um canal no próprio YouTube para deixar as discussões, para que eles possam acessar depois. Tem alguns alunos que só tinham acesso à internet com a rede do Instituto. A gente tem um projeto de inclusão digital, mas a gente sabe que a gente precisa mais ainda, né? A gente precisa de mais coisas. A gente está muito feliz por esse ano, e ano que vem a gente vai repensar esse projeto, já muito feliz com o resultado dele, né? Só de comunidade externa a gente já teve mais de 150 certificações de comunidade externa. A gente o pessoal poderia acompanhar e somar carga horária ou pedir só a certificação de um evento. Então a gente sabe que a gente precisa trabalhar mais essas questões, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que fazer diversas ações, mas a gente consegue, assim, chegar ao fim do ano com um pouco de alegria em relação ao trabalho. E tenha certeza que ano que vem você vai estar junto com a gente também, né? Não sei se o pessoal gostaria de dar mais um alô, se despedir. Só colocar aqui que o pessoal está agradecendo muito tua fala, excelente fala, tua parceria é muito importante para nós, coloca a Marzileia. A Clarissa agradece, que é a nossa jornalista do campo, sem ela o trabalho aqui do NAF não aconteceria, a questão da divulgação não aconteceria, ela é uma parceira nossa. Viviane, professor Douglas, a própria Raquel, Lilian, o Volmir, né, um aluno assim exemplar que a gente tem no curso, como todos os nossos alunos que estão aqui, muitos outros que não tiveram oportunidade de participar, mas a gente deixa gravado para eles poderem ter acesso, né, a Késia. Então, o pessoal tá
Está colocando que a Viviane coloca que a professora Maria fechou com o projeto do NAF com chave de ouro. Muito bom. Vocês que são fantásticos também, fico muito grata pelo convite, por participar deste momento. Acho que nós, né, estamos aí, essa é a nossa função. De onde nós estamos, a gente poder contribuir, né, com as pessoas que estão aí e que muitas vezes não tiveram as oportunidades que nós tivemos. Então, acho que essa é a nossa responsabilidade humana, nossa responsabilidade social, e a gente tem que devolver para a vida aquilo que, né, que chegou para nós. Penso que também seja por aí. E fico muito feliz com o convite, Jorge, muito feliz com esse grupo todo aí, muito obrigada por me ouvirem, e também contem comigo que ano que vem nós vamos ter bastante trabalho. Estamos aí. Não temos medo de trabalho. Isso aí. Gisele também agradecendo. Então, acho que é isso aí, né, pessoal? Não sei se o pessoal já está agradecendo, se despedindo. Então, seu Mari, te agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por tua fala. E, pessoal, muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam. Obrigado para quem está acompanhando as atividades do NAF. E que a gente possa, juntos, então, crescer mais ano que vem. Tá, pessoal? Muito obrigado e até mais, pessoal. Se cuidem e um abençoado final de ano para todos vocês, para a família. E, né, por isso, como é que diz, né, o horizonte, ele é para a gente continuar caminhando, continuar acreditando e continuar fazendo. Muito obrigada, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Maria. Feliz ano novo aí, pessoal. Se cuidem e até mais.